Boa noite, irmãos. É com muita alegria que estamos mais uma vez hoje, juntamente com você, para compartilhar o estudo da palavra. Gostaria de fazer uma oração. Feche os seus olhos, por gentileza. Meu Deus, nós nos colocamos diante da Tua face, diante da Tua grandeza, porque reconhecemos que não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro Rei e não há outro Redentor. E nós aqui, meu Senhor, queremos Te entregar o nosso ser, a nossa vida, a nossa alma. Queremos, meu Pai, nos colocar aos Teus pés e ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Pai, fala comigo, fala com aqueles que estão escutando essa passagem, essa mensagem neste momento. É o que eu Te peço, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, essa semana eu estava meditando na palavra de Deus e gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 1, no Novo Testamento, o versículo inclusive é bastante conhecido, falando sobre a descida do Espírito Santo. Onde diz assim, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. A razão pela qual o cristão recebe o Espírito Santo, porque ele fala de duas coisas. Primeiro, que ele receberia poder ao descer o Espírito Santo, mas esse poder seria usado para um fim. Ele ou ela ser então uma testemunha de Cristo. E é exatamente isso o que o cristão deve ser. O cristão, aquele que segue a Cristo, ele deve ser testemunha viva de que Cristo não está morto, mas ele está vivo. E quando eu li essa palavra, eu me deparei numa outra palavra que eu gostaria que os irmãos abrissem, um pouco mais adiante, no livro de Colossenses, onde são dadas instruções de quais são as virtudes que devem ser conservadas. Você há de concordar comigo que o mundo está em constante evolução. A gente vê mudanças todos os dias. E a gente começa a perceber que muitos princípios e valores que antes eram cultivados, hoje já não são cultivados mais. O certo termina por ficar errado e o errado termina por ser o certo e o correto. E justamente aqui, num escrito de Paulo para os Colossenses, no capítulo 3, que ele chama atenção para isso, sobre as virtudes, aquilo que deve ser cultivado. Se eu sou um cristão verdadeiro, se eu sou um cristão genuíno, então essas virtudes, elas têm que estar presentes dentro de mim, dentro do meu ser. Ele diz lá, Colossenses 3, versículo 12. As virtudes, o título inclusive diz, as virtudes devem ser cultivadas. Ele começa falando assim, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, de mansidão, de longanimidade. Todas essas características, a pessoa às vezes
A gente sabe que cada pessoa tem um jeito, uma forma de ser. Por isso que ele fala que são virtudes que devem ser cultivadas. As pessoas têm temperamentos umas diferentes das outras. Mas isso aqui é algo que deve ser cultivado dentro de cada um de nós. Temos que ser cheios de misericórdia. Temos que ter dentro de nós a bondade. Devemos cultivar dentro de nós a humildade. Sermos humildes um para com o outro. Ele fala aqui também da mansidão, ser manso, ter paciência um com os outros. São virtudes pelas quais não devem ser negligenciadas. Elas devem ser cultivadas. E ele fala no versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É interessante esse versículo, porque hoje em dia, no mundo que a gente vive, o que as pessoas pouco têm é paciência. Se tem uma coisa errada, ela não, vou lá, eu falo na cara, ela vai, ela briga, ela discute. E Paulo aqui ensina justamente o contrário. Ele diz, não, suportai uns aos outros. Às vezes você se depara com um irmão na igreja mesmo, que está meio irritado, alterado, porque talvez ele está passando por algum problema, alguma situação, talvez ele te tratou de uma forma que você não gostaria que fosse tratado. Por isso que a Bíblia fala, suportai-vos. Você tem que entender, talvez alguma coisa está passando com aquela pessoa. Em vez de você ficar julgando e condenando, faça justamente o contrário. Ore por aquela pessoa. E ele fala que, caso alguém tenha de queixa contra outrem, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai vós. Todo mundo quer o perdão. Quando você chegou na igreja, quando você chegou na presença de Deus, eu creio que isso aconteceu com todo mundo, isso acontece até hoje. Nós sempre queremos o perdão de Deus, né? A misericórdia de Deus. Mas se eu quero que Deus perdoe os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, por que eu não vou perdoar o meu próximo? Assim como Cristo também, Ele nos perdoou, assim também temos que estar pronto para perdoar aos demais. E ele diz no versículo 14, acima de tudo isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Lembra do mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esse amor sempre tem que estar presente nas nossas vidas. Em primeiro lugar, devemos amar a Cristo, acima de tudo, acima de qualquer outra coisa, e depois amar aos nossos próximos como a nós mesmos. Diz assim, versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo tem que habitar dentro de mim. E como é que eu vou fazer com que a palavra de Cristo ela venha habitar dentro de mim? Ora, eu vou precisar pegar a Bíblia, eu vou precisar ler, eu vou precisar meditar, eu vou precisar buscar com que essa palavra venha estar dentro de mim. Porque ele fala, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Isso aqui é bem interessante, o hábito de compartilhar. Às vezes,
você compartilha a sua dor com um irmão e aquele irmão vai poder te ajudar. Ou às vezes você vê que o irmão está com aquela cara meio baixa, ou está chorando, você viu que ele não está bem, não se encontra bem. Então vai até ele, ajude ele em oração. São essas as virtudes, somos um corpo, somos a família de Deus. Quando num corpo, quando cada órgão não tem uma vida própria, tudo funciona em conjunto. Se você machuca o dedo, todo o corpo vai sentir a dor. Por isso, essas virtudes aqui, elas devem ser cultivadas dentro de nós. E aí, o versículo 17, que eu gosto muito desse versículo, diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então, tudo que eu for fazer, tudo que eu faço, que seja para a glória do Senhor Jesus, que seja para Ele, que seja para Ele. E é legal aqui, porque ele vai dar uns deveres. Paulo começa falando dos deveres, ele dá uns certos conselhos. Lembre-se que nós começamos em Atos falando que nós seríamos testemunhas de Cristo. Se somos testemunhas de Cristo, então essas virtudes, já sabemos que essas virtudes, elas precisam ser cultivadas dentro de cada um de nós. E aí ele cita alguns exemplos específicos. Então ele fala das esposas, você que é esposa, diz assim: sede submissas aos próprio marido, como convém ao Senhor. Ora, no corpo só há um cabeça. O cabeça deve ser o homem. Então, a mulher ela deve ser submissa ao seu marido. Como também o marido, não significa porque ele é a cabeça, ele vai mandar ou ele vai fazer o que ele acha que deve ser feito. Ele também deve amar a esposa, é o que diz no versículo 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Lembre-se, nós devemos ser testemunhos de Cristo nessa terra. São os conselhos, são as virtudes que devem ser cultivadas dentro de nós. Filhos, ele fala também para os filhos: em tudo obedeceis aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Né? Assim como o filho obedece ao pai, temos que entender também que nós somos filhos de Deus e em tudo devemos nos esforçar, nos esmerar para ser obedientes ao nosso Pai, que é o Senhor. Depois ele dá um conselho para os pais: pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. Depois ele fala para os servos, e essa palavra eu considero muito importante, porque todos nós somos servos de Deus. Quando você entrega a sua vida de fato e de verdade a Cristo, você se torna um servo dele. E ele diz: obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então o servo, ele tem que servir não apenas sobre vigilância, não apenas quando alguém está olhando, ele vai fazer o que tem que ser feito. Não, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. É como no trabalho, às vezes a pessoa no trabalho, se o patrão não está por perto, vira até aquela bagunça, ninguém trabalha. Mas quando o patrão está perto, aí todo mundo anda na linha. Nós servimos a Cristo. Então nós devemos
fazer e servir a Ele como se Ele sempre estivesse presente. E de fato, Ele sempre está presente. E Ele diz uma coisa bem interessante no versículo 23. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor Cristo o Senhor é que estais servindo. Então, tudo que eu fazer, eu tenho que fazer para Deus. Não é para os homens. Eu não vou fazer para os homens. A gente serve a Cristo, não o homem. A gente não vem aqui, por exemplo, gravar o estudo, fazer o estudo da palavra, para que os homens vejam a gente. Não, a gente está aqui como um instrumento. Eu faço isso para Deus. Eu quero ser um instrumento na mão de Deus. E é isso o que nós devemos buscar. Sempre ser esse instrumento vivo nas mãos de Deus. Não importa se os homens estão olhando ou não. É melhor quando ninguém está olhando. É melhor quando a gente faz as coisas e não tem ninguém olhando, ninguém observando. Quando a gente de fato e de verdade está fazendo para Deus, está fazendo para o Senhor. Assim tem que ser feito. Há aqueles que servem sempre querendo chamar a atenção de alguém. Mas o servo de Cristo só tem que chamar a atenção de uma única pessoa, que é a Cristo. A Cristo. E para finalizar, ele diz assim, um pouquinho mais adiante, no capítulo 4, no versículo 5, ele diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Por que ele fala que a gente tem que se comportar com sabedoria? Porque a gente é através do nosso testemunho, por sermos testemunhos vivos de Cristo, testemunhas de Jesus, quando cultivamos essas virtudes, quando nos comportamos com sabedoria, principalmente com os que são de fora, elas vão ver Cristo dentro de nós. É isso que tem que acontecer. As pessoas lá fora têm que olhar para você e elas têm que ver refletida em você o Espírito de Cristo. E por isso ele diz: aproveitai as oportunidades. Aí afora está cheio de oportunidades para falarmos de Cristo, de exalarmos, de levarmos esse perfume de Cristo para as pessoas que estão sofridas, abatidas, desesperadas, angustiadas. E ele diz assim no versículo 6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quando nós nos colocamos para servir a Cristo na posição de servos, sempre nós vamos nos deparar com situações às vezes difíceis e complicadas. Às vezes você vai falar de Jesus para uma pessoa, a pessoa vai te responder de uma maneira muito rude, a pessoa ela vai talvez inclusive faltar o respeito à sua pessoa. A gente passa por isso. Por isso é importante de a pessoa ter uma comunhão com Deus e que a nossa palavra sempre seja agradável e temperada com sal. Quantas vezes, eu posso citar um exemplo meu, uma vez eu fui falar com o Senhor, inclusive foi a esposa que pediu para irmos fazer uma visita na casa dela. Fui eu juntamente com minha esposa, só que o marido ficou muito irritado com a nossa presença na casa
e começou a insultar e palavras de baixo escalão. Mas é ali que a gente tem que ter, como diz aqui, a palavra agradável, a palavra temperada com sal. A gente ouviu, escutou, eu entendi, eu compreendi a dor daquele homem. E depois, no final, ele mesmo pediu para nós fazermos uma oração por ele, porque ele mesmo reconheceu que ele não estava bem. Você veja a importância de nós termos essa comunhão com Deus e alimentarmos essas virtudes, que essas virtudes aqui, elas venham ser cultivadas dentro de nós, para que sempre venhamos ser testemunhas de Cristo nessa terra, e assim, dessa forma, ganhar mais e mais almas para o reino dele. Eu gostaria de finalizar fazendo uma oração. Feche os seus olhos, por gentileza. Espírito Santo, te agradecemos, meu Pai, por essa palavra. Te agradecemos, meu Deus, por essa chance, por essa oportunidade de estarmos aqui. E se estamos aqui, meu Deus, transmitindo essa palavra, e a outra pessoa ouvindo essa palavra, é por Ti. Porque queremos mais de Ti, queremos mais do Senhor, queremos mais do Teu Espírito, queremos mais da Tua presença, queremos crescer em intimidade, em comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus, que sejamos verdadeiras testemunhas, que quem olhe para nós, quem olhe para essa pessoa, quem olhe para mim, veja, meu Senhor, a Cristo, o resplendor de Cristo nas nossas vidas. Ó Espírito Santo, usa-nos, Senhor, que venhamos ser esse instrumento, que essas virtudes, meu Deus, aqui do livro de Colossenses 3, essas virtudes, meu Deus, venham estar sempre presente nas nossas vidas. Unge o nosso ser, unge a nossa vida. Meu Deus, te consagramos o nosso ser, te consagramos, meu Pai, as nossas mãos, os nossos pés, te consagramos, meu Deus, a nossa mente, te consagramos, meu Deus, a nossa boca, a nossa língua, que seja, meu Deus, um instrumento para te servir, que através da nossa vida, através do nosso testemunho de Cristo, outras pessoas sejam alcançadas para a graça da salvação. Nós te louvamos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.